Olá, boa noite, painelistas. Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, 21 horas. E lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, entre em nossa página na web, em iipc.org. A sua participação é super bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E a equipe do painel é formada por Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, nossa equipe de apoio, Júlio Borges, Guilherme Aex, Pedro Baeta e Luísa Borges, e o nosso diretor de conteúdo e também apresentador aqui do programa, Eduardo Zag. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Alessandra, e boa noite aos painelistas. Hoje nós temos um painel bastante especial e quero lembrar nossos queridos painelistas que o painel evolutivo ainda está no começo e vocês podem enviar o link do painel compartilhando aí na setinha do YouTube para os seus amigos ou amigas que têm interesse nessa temática dos neologismos. Hoje a gente vai receber aqui no nosso painel o professor Ulisses, que vai trazer muita informação a respeito. Então, você que quer entender um pouco mais do neologismo e do parapsiquismo, compartilhe essa live para os amigos aí interessados. E também vocês podem aproveitar para interagir colocando perguntas durante a live. Vocês podem colocar as perguntas no chat do Facebook ou do YouTube, que a nossa equipe vai selecionar as perguntas para serem faladas aqui, ao vivo, no painel evolutivo, e assim você vai poder tirar suas dúvidas com o professor Ulisses. Então, curta aí o nosso canal no YouTube e fique sempre de olho no painel evolutivo. Alessandra, vamos começar? O tema de hoje, então, é neologismo e parapsiquismo. Você se percebe como uma consciência que busca o conhecimento de ponta? O uso do parapsiquismo pode ser ferramenta de acesso às ideias inovadoras presentes em outras dimensões e possibilita a pesquisa e entendimento dos neologismos. Por outro lado, o neologismo nos permite compreender a realidade parapsíquica. O convidado de hoje publicou um dicionário com inovações no estudo da clarividência, da experiência fora do corpo, da consciência cósmica e muitos outros parafenômenos. Você realmente deseja compreender os neologismos e desenvolver novas sinapses sem ficar preso a ideias ultrapassadas ou incompletas? No painel evolutivo de hoje, vamos receber, como a gente já citou aqui, o professor Ulisses Schlosser, que relata as suas experiências na pesquisa da consciência. O professor Ulisses é psicólogo, atuante no Sistema Penal do Estado do Paraná, voluntário e coordenador do Conselho Internacional de Neologística e Terminologia da Conscienciologia, o CINEL, na Unicim, desenvolve pesquisa e publicações sobre metodologia parafenomenológica, sobre a cosmoconsciência e paracognosciologia. Também trabalha com cultura guarani e é voluntário e pesquisador em Conscienciologia desde 89. Boa noite, Ulisses. Bem-vindo aqui ao painel evolutivo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Uma honra, um prazer estar com vocês. Eu admiro demais esse trabalho que vocês têm feito no painel evolutivo. Acompanhei algumas sessões anteriores e estou aqui hoje com esse grande privilégio de participar. Muito obrigado. Vamos então, porque uma hora passa muito rápido, né? Então a gente já vai começando aqui falando o que é o neologismo e por que você resolveu estudar esse tema? Neologismo. Boa pergunta, né? Olha, neologismo
é, assim, assim falando em poucas palavras, é uma palavra nova, é uma nova tentativa de inserir uma nova palavra, um novo termo no idioma. É tentativa porque nem sempre a palavra fica, de fato, no idioma, tem sucesso. Então, a ideia de tentativa, ela é muito utilizada nas noções em neologística. Então, são as palavras novas que surgem no idioma. E por que eu entrei por esse assunto? No início, eu não imaginava que eu fosse trabalhar nem utilizar, não pensava nisso. Mas eu sempre fui interessado por pesquisa, estudo, inovação. Então, foi inevitável, no meu caso, em função de inovações com as quais eu fui me deparando. Eu fui vendo que havia ideias novas e fui buscando melhores maneiras de comunicar. E não tenho como deixar de dizer que tem profunda relação, mas profunda relação com o meu convívio com o professor Valdo Vieira. Ele foi que me chamou a atenção para isso, porque eu escrevia meus textos e quase tudo eu entregava para ele ver. E teve um belo dia que ele falou: Ulisses, você sabe o que é o Sinel? Eu sabia que o Sinel existia, né? Falou: você tem que ir para o Sinel. Eu estranhei ele dizer aquilo, e aos poucos a ficha foi caindo, porque eu tinha noção das inovações que eu vinha estudando e propondo, e esse caminho se consolidou. Isso ocorreu intensamente entre os anos de 2009 e 2014, quando eu me descobri, vamos dizer assim, um neólogo, e fui cada vez mais intensificando e me profissionalizando nisso. Hoje em dia, eu tenho que assumir essa condição que eu me tornei um profissional da neologística, bem dizer. Não sou formado em letras, sou psicólogo, e recomendo para mim e para os outros, para qualquer um que se interesse por isso, o estudo do idioma. Gramática, principalmente etimologia, esse universo dos idiomas, das letras, o universo da linguística é fascinante. Até para a compreensão do nosso planeta, a compreensão da história, a compreensão da evolução da consciência, a ciência linguística, eu considero essencial. Então, hoje em dia, eu sou um estudioso disso, autodidata. Todo mundo que eu vejo que faz letras, eu fico ali com uma certa inveja, o privilégio de estudar letras. Mas esse é um caminho que eu acho que todo mundo... Língua portuguesa. Quem é do Brasil, língua portuguesa, e depois os outros idiomas. Então, estudar muito nosso idioma ajuda muito no processo dos estudos da consciência. Agora, Ulisses, a gente estava conversando nos bastidores antes do programa começar, e você estava comentando que a gente fala assim, Conscienciologia tem muito neologismo, muita palavra nova, palavra diferente, mas você mesmo estava comentando que não é só na Conscienciologia que tem tanto neologismo, né? Você poderia comentar aí que existem outros ambientes e ciências que têm muitos neologismos, né? É neologismo o tempo todo. É que o que acontece com a Conscienciologia é que nós tivemos, com o professor Valdo, uma produção muito intensa. Comigo hoje também. Eu, recentemente, produzi muitos. E agora, no ambiente da consciencioterapia, também. Eles vão lá, a OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, que é uma instituição e uma linha de assistência e pesquisa na conscienciologia, está publicando um dicionário agora. Então, quando isso surge na humanidade, uma intensidade muito grande de palavras novas gera um estranhamento. Normal. Mas, gente, é assim no mundo inteiro, o tempo todo, em intensidades diferentes. Eu estava aqui pensando, por exemplo, como é que você vai se referir ao gelo sem a palavra gelo? Você vai falar aquela água que vira pedra. Você vai ficar falando isso o tempo todo? A água que fica dura, a água que fica dura. E outra coisa, para um indígena que vive na América do Sul, ele normalmente nem inventaria a palavra gelo. Mas para um indígena lá do Himalaia ou da Europa,
um belo dia, ele se deparou com um gelo. O que ele fez com isso? Então, ele foi inventando um jeito de se comunicar em relação àquilo. No início, provavelmente, é uma expressão. Água dura, a água que virou pedra, alguma coisa assim. Até que um belo dia alguém vai encontrar uma maneira melhor de falar aquilo. Então, isso é necessário? Não é? Pode não ser necessário. É melhor? Não é melhor? Né? Então, veja, o tanto de novidades que estão na nossa vida. Se você prestar atenção, quase que toda semana aparecem palavras novas. Nas mais diversas áreas. Assim, eu leio jornal, eu leio vários jornais. Quase todo dia eu encontro palavras novas. Isso tem muito no meio artístico, né? Na mídia, sempre tem. E para a pessoa que é ligada a alguma área de estudo, nem se fala. Das que eu conheço, a química é uma das mais cheias de palavras novas. A medicina tem muito, né? Covid. Covid é uma palavra nova, né? E por aí vai. Então, você poderia perguntar, né? O professor Eduardo, que está aqui, ele me fez essa pergunta antes de começar. Perdão, Eduardo, eu estou aqui antecipando a nossa conversa, mas eu acho que é útil, né? Se precisa de neologismo. Talvez não precisasse, mas você ia ter que ficar usando palavras antigas, mas vai chegar uma hora que a palavra antiga você não vai conseguir explicar o novo com a palavra antiga. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que o fenômeno é tão novo que você tem que inventar uma palavra nova. Não sei se vocês querem. Se me deixar, eu vou falar aqui um monte sobre isso. Só para complementar um exemplo. Os melhores neologismos são aqueles pequenininhos, que o criador tem que ter muita coragem. Por exemplo, quem é da física sabe o que é íon, ânion, cátion. O criador dessa palavra íon, que é uma palavra magnífica, foi o Michael Faraday. O íon é uma carga elétrica. Gente, não se conhecia a carga elétrica. Quando isso apareceu, ele teve que inventar como é que eu vou chamar isso, né? Aí ele criou todas essas palavras. O Michael Faraday, que foi um físico inglês, ele criou um monte de palavras novas porque ele realmente descobriu coisas novas. Como é que você resolve esse problema, né? Então, o que nós estamos fazendo na Conscienciologia é pesquisa, descobrindo coisas novas. O professor Valdo fez muitas descobertas, muitas inovações. Era o jeito de criar a palavra nova. Agora, de fato, isso incomoda. Incomoda aquelas pessoas que discordam, que são presas a maneiras diferentes de pensar. Então, a palavra nova ela pode ser incômoda para a pessoa. A gente entende isso, sim. Mas eu diria que basta algum tempo para que o novo, que é bom, ele cai na preferência até popular. Tem muita palavra nova que o povo passa a gostar. E o neologismo, ele ajuda a você entender aquele fenômeno que está sendo apresentado, né? Isso ajuda a gente a compreender a realidade. Você poderia comentar por que o neologismo ajuda a gente a compreender essa nova realidade, principalmente no âmbito aí dos fenômenos parapsíquicos, né? Que é o que a gente gostaria de associar aqui ao neologismo. Alessandra, essa pergunta que você fez é boa e ela é complexa também. O que me ocorre aqui, para ajudar a entender o que você está trazendo, é pensar em como uma criança aprende as palavras. A maneira como uma criança... Por exemplo, eu tenho um filho que agora está com 2 anos e meio. Então, ele aprende as palavras. Se a criança não aprende a palavra, como que ela vai compreender o mundo e como que ela vai dizer o que está acontecendo com ela? Por exemplo, para um jovem, para uma criança, as palavras ligadas às emoções são muito importantes. A pessoa que não tem vocabulário, que não conhece palavras em relação ao mundo emocional, essa pessoa vive embaralhada, ela vive confusa, ela sofre. Então, assim, dentro dos consultórios, eu sou psicólogo, né? Então, dentro dos consultórios, em psicologia, em psiquiatria, um grande problema é que a pessoa não conhece suas emoções, não conhece. E, em muitos casos, ela não conhece porque não aprendeu aquele conceito, não aprendeu aquela palavra quando era criança. Ela se torna um adulto
que não conhece o conceito de angústia, não conhece o conceito, não sabe diferenciar angústia de ansiedade. Não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, nem o conceito, nem a palavra, aquilo fica embaralhado na cabeça da pessoa. Então, uma palavra nova, ela expressa um novo conceito. E esse novo conceito é um novo modo de internamente a consciência se organizar. Então, para a pessoa, para a consciência, o benefício de um neologismo é a auto-organização consciencial. Ela organiza a pessoa por dentro. É exatamente isso que acontece no desenvolvimento infantil até os 7, 8 anos de idade. Quando o raciocínio de uma criança ele passa a se assemelhar ao de um adulto, que é em torno de 7, 8 anos de idade, quando a criança desenvolve operações mentais que se chamam reversíveis. Ou seja, a criança é capaz de pensar uma coisa da frente para trás e de trás para frente. Isso, em psicologia, se chama a operação da reversibilidade mental. A criança é capaz de pensar, sabe, uma sequência de pensamentos para frente e a mesma sequência ela volta para trás. Essa habilidade as crianças pequenininhas não conseguem fazer. E pessoas deficientes mentais também têm dificuldade. Uma pessoa normal, ela desenvolve isso até os 7, 8 anos de idade. O vocabulário até essa faixa de idade, 7, 8 anos de idade, ele amadurece em conjunto com essas habilidades. Então a criança tem a habilidade de fazer operações mentais. Quando chega nesse ponto, 7, 8 anos de idade, o vocabulário é importantíssimo. Só que esse vocabulário vai ser construído desde os 1 ano e meio, 2 anos de idade, já começa. Então, as palavras vão organizando a intraconsciencialidade, a consciência por dentro. Aquela palavra, aquela pessoa que tem uma experiência nova, uma emoção nova, e ela não consegue dizer, é o que vocês contam, não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo, né? Sem palavras, existe essa expressão, sem palavras, tal. Mas existem palavras. E se a pessoa não tem a palavra, ela pode criar. Ela vai dizer para outra, por exemplo, a palavra ternura, a palavra generosidade, a palavra gratidão, né? A palavra carinho. Olha quanta palavra bonita para a pessoa dizer uma coisa boa em relação a outra pessoa. Né? Agora imagina que essas palavras não existissem. O que você vai dizer para outra pessoa? Você vai dar um sorriso, vai dizer alguma coisa. Então, para a criança pequenininha, o meu filho, quando ele fez 2 anos, eu comprei para ele um livro que se chama Emocionário. Então, é um livro que explica as emoções. São lá, acho que são... é tudo colorido. Então, assim, a página da raiva é toda vermelha, tal, né? Então, é um livro belíssimo. Eu recomendo esse livro para criança. Até para adulto, em alguns... O Emocionário. Então, ele já está aprendendo várias palavras. Por exemplo, o que é perplexidade? Entende? A perplexidade. A criança já entendeu o que é perplexidade. Isso está lá no Emocionário. Entendeu? Então, isso para a consciência é muito importante. No nosso caso, falando em termos de conscienciólogos, é o mesmo processo, só que com muita vanguarda. Muita vanguarda. Quando nós falamos numa reverberação, numa ressonância, numa projeção de autoconsciência contínua, essa expressão, autoconsciência contínua, manter a lucidez continuamente, dia após dia, noite após noite. Né? Essa expressão autoconsciência contínua, ela representa um ideal máximo da projeciologia. É a pessoa não perder a lucidez em momento nenhum. Ela não precisa nem sair do corpo durante a noite, mas é possível você ficar lúcido a noite inteira, mesmo sem ter a projeção, e às vezes relaxado, sem prejudicar o sono. Por exemplo, estado de autoconsciência contínua. Se a pessoa nunca tivesse ouvido falar em autoconsciência contínua, ela talvez nem se interessasse por isso. Agora, lá na região do Paquistão, há milhares de anos atrás, os hindus, os primeiros que estudaram os Vedas, eles se interessaram por isso e já criaram algumas palavras novas.
Por exemplo, havia uma palavra que foi criada no hinduísmo antigo que se chamava controlador interno, que está na base lá depois da filosofia do yoga, tudo isso. Então, vejam, aquela pessoa que em qualquer época da humanidade, em qualquer país, tem uma experiência nova e ela dá valor para a sua experiência e ela quer comunicar, se a pessoa dá valor ao intelecto, ela vai procurar uma expressão nova para ajudar as outras pessoas com a descoberta dela. Então, aquele sábio lá, hindu, antigo, que percebeu que a intraconsciencialidade era importante, a intraconsciencialidade, né? E ele criou aquela expressão controlador interno. Isso ajudou muita gente. Inclusive para que a conscienciologia hoje chegasse a ser o que é. Hoje em dia nós falamos em intraconsciencialidade, hiperacuidade. A hiperacuidade é essa sensibilidade perceptiva aguda, né? Veja, hiperacuidade é uma palavra, essa palavra não é da conscienciologia, tá? Mas é muito usada em conscienciologia. São palavras que, historicamente, antigamente, não existiam. Então, para a pessoa estudar a consciência, estudar os seus fenômenos parapsíquicos, as suas experiências transcendentes, o conceito novo, eu diria que é necessário para a gente avançar. Não só a palavra ligada a fenômeno, mas ligada ao próprio idioma. Por exemplo, a palavra detalhismo. O detalhe e o detalhismo, né? São palavras que ajudam a nós nos entendermos. Estou falando muito, gente. Acho que eu já gastei aqui uns minutos falando isso, né? Seguindo essa linha, você escreveu um dicionário neológico de parafenomenologia, né, onde você reuniu mais de 300 verbetes, né, temas voltados aí para o parapsiquismo. Você poderia comentar um pouquinho aí sobre esse dicionário? Porque eu penso, seguindo o raciocínio que você estava desenvolvendo, para a gente poder compreender um pouco mais o que acontece do ponto de vista parapsíquico com todos nós, a gente realmente precisa ter nome, dar nome, né? Eu mesmo vivencio alguns fenômenos que às vezes eu não tenho palavras para explicar, e aí eu fico tentando usar comparações difíceis muitas vezes, que não tem vocabulário, né? E eu acho que esse dicionário ele dá essa contribuição. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre esse dicionário, explicar para a gente de que se trata, né? E como faz para comprar também? Eu acho isso interessante a gente comentar. Sim. Por enquanto, esse dicionário é vendido, mas eu tenho esperança que daqui a algum tempo ele seja acessado gratuitamente, principalmente em arquivo eletrônico, porque fica mais fácil acessar. Mas, por enquanto, ele é vendido numa loja chamada Shopcons, é uma loja virtual. Eu acho que em algum momento aqui, talvez depois possa aparecer na tela um endereço. Mas se você escrever um site de busca, Dicionário Neológico de Parafenomenologia, se você colocar isso aqui no Google, você vai encontrar logo de cara um endereço onde você pode adquirir. Tá? Apareceu aí na tela, tá? E aí vai aparecer. Então, coloca o nome do dicionário no Google, Dicionário Neológico de Parafenomenologia, né? E aí a internet vai te ajudar. Olha, esse dicionário, ele é só uma síntese formal de uma linha de pesquisa que eu chamo de metodologia parafenomenológica. Ou seja, são os métodos e as técnicas que você vai tentar desenvolver por você mesma para desenvolver o seu parapsiquismo. E para você pesquisar o seu parapsiquismo. Então, são duas coisas: desenvolvimento pessoal e pesquisa do assunto. Então, desenvolvimento e pesquisa, é para essas duas coisas. Quem já participou de alguma aula em Conscienciologia, alguma aula do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, quem chega na sala de aula encontra uma metodologia que é oferecida pelos professores. Esse meu dicionário nasceu muito exatamente daquela metodologia, né? E do ponto de vista prático, ele vem dali. O que eu fiz logo que eu me tornei aluno no IPC, lá em 1988? Tá?
Eu ia para casa e eu ia tentar reproduzir aqueles fenômenos. Eu mexia com energia, eu tentava sair do corpo e, obviamente, eu me deparei com as minhas dificuldades, com as coisas que eu não conseguia fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu não sou daquelas pessoas que têm facilidade com os parafenômenos. Eu sempre, não vou dizer que eu tinha muita dificuldade, tá? Mas não era aquela pessoa que chega e já vê tudo, já sente tudo, não. Eu conseguia fazer, mas com muito esforço. Até hoje é assim. Eu acho que aí tem uma chave, que é o esforço. Com o esforço, qualquer pessoa vai descobrindo modos de desenvolvimento pessoal. E eu, como era persistente e estudioso, eu me interessei em me organizar com isso. Então, sempre coloquei no papel os meus avanços, os meus relatos, e eu conversava com os amigos. Vocês sabem que o professor Valdo Vieira é o precursor, o fundador dessa nossa linha de estudo, e eu vivo numa época em que eu convivi com ele. E os meus primeiros escritos, assim, em papel, eu pegava o papel, tá, levava para ele ver. Professor Valdo, o que você acha disso aqui? Tal. E ele me ajudou muito nessa orientação de como organizar as coisas, né, os caminhos. E ele me chamou muito a atenção para algumas linhas que seria importante eu estudar. E eu entrei nisso. Estudei muito em relação aos processos internos do mental soma, né? E eu apliquei esse potencial, vamos dizer assim, mental somático sobre o problema da clarividência e da saída lúcida do corpo humano, da decolagem de autoconsciência contínua. Nós chamamos assim da projeção de autoconsciência contínua. É quando a pessoa está consciente dentro do seu corpo humano e a consciência sai do corpo humano, mantendo o mesmo fio de lucidez, sem perder a lucidez. Isso, para mim, sempre foi muito interessante. Eu conheci o professor Valdo na casa dele, na época do Centro da Consciência Contínua. Então, o termo já era consciência contínua. Isso marcou muito o meu encontro com o professor Valdo e com essas ideias. E eu persegui a experiência da saída do corpo com autoconsciência contínua. E essa persistência me desafiou, tanto assim, a superar, a descobrir caminhos no trabalho com as energias, na saída do corpo, na experiência extrafísica, no contato com as consciências extrafísicas, né, com os desencarnados, os espíritos, com a consciex. O que a gente chama aqui é consciex, com as consciexes, né, com a consciência extrafísica. Então, o relacionamento com as consciexes, para mim, foi assim, uma grande porta que se abriu. E eu nunca lidei com isso de uma maneira nem imaginária, nem impressiva. Sempre foi concreta, frente a frente. Muito realístico, muito pele a pele, com a consciex, isso que eu estou querendo dizer. Acho que a minha aceitação para esse universo das consciexes, a minha dedicação, meu interesse, meu convívio, talvez tenha sido o que mais me ajudou. Aí o que aconteceu? Pesquisando a saída fora do corpo, eu fui escrevendo sobre isso. E tinha centenas de experimentos. Nada que fosse muito inovador até um certo ponto. Mas chegou uma época da minha vida que realmente as coisas as experiências passaram a ser muito interessantes e muito instrutivas. A riqueza da experiência, o contato com a consciência extrafísica. E alguns experimentos foram assim de um grau de informação e de enigma. Os experimentos enigmáticos foram os que mais me ajudaram. Era aquele experimento que tinha algo que eu não conseguia explicar. Por exemplo, teve um experimento na minha vida, muito simples, que eu estava pensando em uma pessoa. Me deitei pensando nela. E de maneira contínua. Eu não perdi a lucidez, eu estava projetado fora do corpo com aquela pessoa no extrafísico. E eu fiquei encafifado, como que do que eu achava que era a minha imaginação, continuamente, o mesmo rosto chegou e eu estava com aquela outra pessoa projetada, eu estava lúcido
e a outra pessoa não estava lúcida na minha frente. Ela estava projetada flutuando, mas eu estava hiperlúcido, hiperlúcido. Foi uma projeção de mental soma, que inclusive eu, bastante lúcido, eu me reincorporei do psicossoma, o psicossoma veio até mim, e eu mudei de dimensão depois. Mas por que essa experiência foi importante? É que eu não consegui explicá-la no primeiro momento. Isso me desafiou muito. Como que as imagens transitaram daquele modo? Então, esse problema de pesquisa resultou em diversas publicações minhas. Eu tentando explicar isso. Mas o principal experimento que eu tive, que deu origem a esse dicionário, foi um experimento que eu tive no CAEC, no Laboratório de Mobilidade Física Vígio, que eu recomendo às pessoas até reproduzirem o mesmo experimento. No dicionário, você vai procurar no dicionário o termo boia extrafísica. Boia no sentido de sinalizador. Aquela boia que fica no oceano, que sinaliza o caminho dos navios. Tá? Então, a ideia de boia extrafísica é um sinalizador extrafísico. Tá? O experimento que ocorreu, eu vou tentar contar aqui o mais rápido possível. Tá? Vocês encontram isso publicado em um artigo na revista Consciente, depois eu dou as referências aqui, mas é o seguinte. Você relaxa e procura, de uma maneira muito relaxante, se concentrar visualmente à sua frente para ver as energias do seu frontochakra. Isso no meu caso, demorou muito para isso acontecer. E eu não tinha essa intenção. Isso foi espontâneo. O primeiro experimento desse tipo, só para clarear bem, aconteceu e eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Depois eu consegui reproduzir. Então, se alguém for tentar fazer isso, sabe aquelas mensagens? Não tente fazer em casa. Esse aqui é o contrário. Tente fazer em casa. Tá bom? Isso que eu vou dizer aqui é para quem estiver ouvindo tentar fazer, porque é muito bom. E persistir, né? E persistir. Isso. Eu aviso que é difícil, mas eu garanto que a pessoa persistente vai conseguir. Parede branca na frente, mais ou menos 2 metros de distância da parede, o ambiente da técnica de mobilidade física vígio, você se concentra, relaxa, e o objetivo é você fazer a exteriorização muito suave. Quase, você nem tem que exteriorizar muito, deixa acontecer que a energia já sai do frontochakra. O que é difícil é você ver essas energias. A tendência, na hora que isso acontecer bem, é que você vai ver um disquinho na sua frente. Aparece um disco colorido na sua frente, com a cor das suas energias. E o que é importante aí é você observar que você, fazendo algumas manobras, você vai melhorar a nitidez do que você está vendo na sua frente. Essas manobras são o quanto você está descoincidido. Se você conseguir regular a sua descoincidência, se você conseguir regular um pouco da sua lucidez, se você relaxar principalmente a área occipital da sua cabeça, que é onde ficam as células da visão. Não é aqui na frente, não. As células que operam a visão no cérebro humano estão aqui atrás, na região occipital. Essa região aqui tem que ser muito relaxada, aqui atrás da cabeça, na nuca, é a nuca. Tá? As células que processam a experiência visual estão aqui na parte de trás do cérebro. Okay? O nervo óptico sai, ele se cruza no meio da cabeça, e lá atrás, os nervos se conectam nas células aqui da região occipital. Tá? Então você relaxa aqui atrás. Eu já tinha noção, eu já lidava com isso nas minhas experiências de clarividência, eu sabia que era aqui atrás que tinha que relaxar, ok? Energeticamente, o controle é aqui na frente. Agora, fisicamente, para você desativar o corpo físico, principalmente é aqui atrás. Mas o bom é relaxar a cabeça inteira. Mas aí tem um problema. Quando você relaxa muito, você deixa de ver as energias do frontochakra e você começa a ver o extrafísico direto. Então, essa dificuldade eu enfrentei nesse experimento. Tudo você tem que fazer na medida certa. Porque, na verdade, é uma experiência ligada a Dimener. Você tem que ver a dimensão energética. É uma dimensão muito próxima da dimensão do corpo humano. Quando você vê as energias do seu energossoma, essa energia que sai do seu frontochakra, ela é mais próxima da energia densa, da dimensão energética. Então, se a pessoa senta lá na imobilidade física vígio e ela tem muita facilidade para sair do corpo, ela não vai ter essa experiência que eu estou contando aqui. Então, eu percebi isso no meu experimento, que se eu descoincidia muito, eu perdia a visão daquele disquinho. Eu tinha que voltar e não descoincidir demais.
Então eu percebi que havia muitos ajustes que eu tinha que fazer para aquele disco que eu estava vendo ficar bem nítido. Eu chamei esse tipo de manobra de sintonização. Eu tinha que sintonizar aquela percepção, que eu chamei de parapercepto. Aquela imagem que eu estava vendo de parapercepção, eu chamei de parapercepto. E esse processo de manejo, eu chamei de sintonização do parapercepto. E quando eu conseguia sintonizar muito bem, e aquele disquinho, que era a ponta do meu frontochakra exteriorizado, quando ele ficava hipernítido, acontecia de surgirem muitas imagens ao redor. Eu estava no laboratório do CIAEC, mas eu conseguia ver o restaurante do CIAEC, eu conseguia ver o centro da cidade, eu conseguia ver o gramado, eu conseguia ver muitas coisas, era um mosaico de imagens de clarividência viajoura. Mas isso eu só conseguia ver o mosaico quando o disquinho estava hipersintonizado. Entenderam? Então, esse experimento ele está descrito em um artigo que eu publiquei lá na revista Consciente, no CIAEC, que eu sempre esqueço o título do artigo, é um título enorme, que eu acho que é ajustamento da sintonia paravisual na clarividência. Acho que esse é o título do artigo. Se colocar lá o meu sobrenome no www.caec.org, você entra no site da Revista Consciente. www.caec.org, sem BR. Aí depois aparece uma página, você clica em autor. Abre outra página, você clica no S, aí chega no Schlosser. Aí você vai encontrar lá os meus artigos. Tá? Todos os artigos da Revista Consciente. Tem esse artigo lá que conta esse experimento. Muito bem. Esse experimento, ele traduz um método, onde você maneja uma série de variáveis do seu holossoma, do seu corpo físico, do seu corpo energético, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. São muitas variáveis. As variáveis basicamente são a lucidez, o tipo de energia que você exterioriza, o quanto você está descoincidido, a interação com o campo energético, o quanto que você está transitando entre o cérebro físico e o paracérebro. São muitas variáveis. Tem mais aí, são 8 variáveis que eu coloco no método. No dicionário você encontra isso no termo que se chama metodologia ou método parafenomenológico. Tem lá essas etapas. E me parece que essas etapas, elas traduzem a parafisiologia da pessoa, como o parapsiquismo funciona de maneira basal, de maneira básica, para qualquer ser humano. Porque todos encontram essas variáveis. Se a pessoa mexe com essas variáveis de uma maneira sistemática, eu, como propositor da teoria, eu tenho que dizer assim, eu garanto que vai funcionar para você. Se não funcionar para você, persista. Ou então, se você realmente for um grande pesquisador e descobrir uma maneira melhor, aí você vai refutar o que eu estou propondo e vai propor algo melhor, tá bom? Mas, no momento, eu acho que esse modo é um modo bem avançado, né? Então, isso está descrito no dicionário. O dicionário foi muito desenvolvido em torno desse experimento que eu contei aqui, porque eu tive que inventar palavras novas para cada uma dessas operações. Por exemplo, manejo da descoincidência, gradação da descoincidência, estado de descoincidência operatória, por aí vai. Só para falar dos modos de descoincidir, tem um monte de palavras técnicas. Então, por aí vai. É termo técnico para tudo que a gente tem que operar. Tem algum termo que você acha mais interessante, Ulisses? Tem algum termo assim que você falou, não, esse termo é perfeito, eu gostei demais desse termo aqui, ele é muito bom. Tem algum que você goste mais? Olha, exatamente o que você está perguntando, eu abandonei um pouco essa minha própria abordagem de eu gostar. Tá? Eu tive, hoje em dia, profissionalmente, eu tive que me dedicar, e faço esse exercício de me reeducar para isso. Eu vejo que é mais importante, mais útil, que expressa melhor, o mais representativo, o mais técnico, tal, né? Então, há muito tempo, as minhas preferências pessoais foram reeducadas para isso. Assim, muito bom isso. Como é que funciona, É tá? Muito bom. Senão tem Então, apego, né? E aí você
o apaixonamento diminui a lucidez, né? Para responder a sua pergunta, o termo mais importante desse dicionário, que eu considero em termos de importância técnica, chama-se parapercepto, que é o termo que está aí para superar outras linhas de conhecimento e para embasar todo o processo do parapsiquismo, da parapercepciologia. Em torno do parapercepto tem um mundo de outros fenômenos. Por exemplo, o parapercepto, ele fornece fundamentos para a refutação da principal proposição do René Descartes. Segundo René Descartes, o pensamento cartesiano é você e o objeto diante de você. Essa caneta aqui. Sou eu e a caneta. Eu e a coisa. Por quê? O cérebro humano não percebe a minha imagem mental dessa caneta. O meu cérebro humano e a minha consciência intrafísica percebe a caneta. Eu vejo essa caneta na minha frente. Eu não vejo a imagem dela dentro da minha cabeça. Eu vejo a caneta. O que aconteceu com esse experimento parapsíquico que eu acabei de relatar aqui? É um modo que o parapsiquista, o sensitivo parapsíquico, através da clarividência viajoura, você pode observar a imagem mental dessa caneta fora de você. E com isso, um cientista, um conscienciólogo pode dizer o seguinte, a seguinte afirmação: a imagem mental de parapercepção, essa imagem existe. A ciência convencional vai dizer que... O que a ciência convencional diz? Essas imagens mentais não existem. É isso que a ciência convencional diz. Sabe o computador? Quebra o seu computador e tira a tela dele. Deixa o computador sem tela. Um cientista convencional vai dizer o seguinte: tudo que você digita no seu computador, o computador vai continuar processando. Não precisa de imagem para ver o processamento. É isso que um cientista convencional diz. Essas imagens mentais, elas não existem e nem são necessárias. Isso dentro da ciência convencional, isso se chama como teoria informacional. Ou seja, basta o processamento de informação para explicar todos esses fenômenos. Então, dentro da ciência convencional mais materialista, a existência de imagens mentais e a existência dos fenômenos parapsíquicos baseados em imagens, isso não existe no cérebro. São ilusões produzidas pelo nosso cérebro humano. Essa é a teoria convencional materialista. Então, cabe a nós, dentro de uma linha científica mais rígida, tentar demonstrar que a imagem mental existe. Então, os nossos experimentos são complexos. Esse experimento que eu relatei aqui, ele é um experimento complexo. De você chegar a ter uma... Não é fácil. Ter uma clarividência viajoura e você apreciar uma imagem objetiva de algo que existe na sua frente, você dominar isso não é simples. E ainda mais, além de dominar, dizer para os outros como reproduzir isso. Então, hoje eu tenho elevado interesse que outras pessoas reproduzam os mesmos experimentos. E a gente depois vai conversar. Entende? Então, o meu sonho é que um cientista convencional se dedique com persistência a algo assim e ele descubra que ele tem clarividência viajoura e que o cérebro dele... e que ele consegue abandonar um pouco o cérebro físico e ver uma imagem mental de uma clarividência. Entende? Isso derruba o paradigma cartesiano. Muito bacana isso. Agora então, você deu uma... O dicionário... você deu uma contribuição da ideia da sintonia, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Agora, Ulisses, a gente já ultrapassou o nosso tempo e a gente tem que colocar o Eduardo Ezag aqui na nossa conversa, porque os nossos painelistas estão cheios de perguntas e o Eduardo vai trazer. Eduardo vai trazer alguns questionamentos aqui dos painelistas. Eduardo, como é que estamos aí nas nossas listas de painelistas, as perguntas? A gente tem várias perguntas e pelo
adiantado da hora, eu nem vou poder fazer as minhas perguntas, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro painel. A gente vai ter que fazer outro painel aí para continuar. Mas vamos lá. A gente tem perguntas aqui. O Ítalo Francisco Bacarelli, ele pergunta o seguinte: boa noite, pessoal. O neologismo aprimora a homeostase e o abrandamento mental? Se for um neologismo de boa qualidade, sim. Porque tem neologismos que não são bons. Tá? Tem neologismos até que fazem evocações de coisas que não são boas. Então, a minha resposta é que isso depende do conteúdo que está sendo evocado por aquela palavra. Ok? É relativo isso. Okay, tem palavras que é bom nem repetir, porque pega mal. Entende? Tem coisa que não faz bem nem pensar. Você vai inventar neologismo para isso? É verdade. Essa daí vai trazer reflexão aí para os nossos painelistas de hoje. A resposta é sim, se for um neologismo de qualidade e ligado ao bem-estar da consciência. Aí é sim. A resposta é sim nesse caso. Vamos lá, a gente tem mais perguntas aqui. O Jefferson Almeida, ele pergunta o seguinte: professor Ulisses, estudo o tema da projeção astral há algum tempo e tenho um problema mal resolvido com um amigo. Não tenho paz. É possível uma projeção para visitá-lo para pedir perdão? É bastante possível. E toda iniciativa de uma consciência tem consequências que você não tem controle sobre elas. Então, esse seu amigo pode te perdoar ou pode não te perdoar. Esteja preparado para as duas coisas. Isso já aconteceu comigo, tá? Um grande amigo meu, que eu tinha, assim, até imaginava que ele fosse se aproximar da projeciologia fora do corpo, ele me repudiou muito. Nunca toquei mais no assunto com ele. Tenho que respeitar. Agora, o oposto também acontece. Tem encontros extrafísicos maravilhosos. Então, eu diria que isso é relativo, faz parte da vida. Nem tudo está pronto para aquele momento. Você tem que ver o momento adequado de cada um. Exato, e muitas vezes a gente revisita aquela consciência, seja nessa vida ou em outras. Às vezes a nossa paciência tem que transcender aí a existência de uma vida e passar para outra. A gente tem mais pergunta aqui. A nossa amiga Luísa Borges, ela pergunta: professor, essas elaborações e criações de mais palavras e significados exigem ou provocam um desenvolvimento maior do frontochakra? Ou é preciso um alinhamento de mais chakras para essas criações? Olha, as duas linhas de pensamento que você colocou são boas e possíveis. É isso que cria diferenças entre as consciências e talvez entre as espécies interplanetárias. Porque aqui na espécie humana nós temos alguns chakras. Talvez você encontre um tipo de ser em outro planeta que tenha chakras que nós não temos. Pense nisso também. Então, na hora que você escolhe uma linha de desenvolvimento e ela é boa para você, siga em frente. Pode ser que daqui a milhões de anos você vai criar algo em você que ninguém tem. E isso daí é bem interessante, porque agora estou me referindo a uma experiência que eu tive em que fui fazer trabalho de energia no extrafísico com outra consciex. E que não era uma consciex com o soma igual ao nosso, era uma consciex extraterrena. Então, valeria prestar mais atenção nessa parafisiologia extraterrena para começar a perceber que outros chakras essa consciex teria e que diferenças seriam. Isso aí é um estudo bem profundo aí e bem interessante. Me chamou a atenção isso. A gente tem pergunta aqui agora do Luciano Santos, que pergunta: professor, você hoje consegue interagir com as consciex rotineiramente ou só quando se projeta? Rotineiramente. Eu sou psicólogo, trabalho dentro de uma penitenciária e esse é o trabalho que eu recebo mais assistência. Não por mim, obviamente, mas pelos outros. Eu também
trabalho constantemente nessas elaborações, vamos dizer assim, dentro da conscienciologia. Também tenho assistência constante. Assim, as consciências com quem eu me relaciono, elas não são desconhecidas nem imaginárias. Para mim, são pessoas que estão em outra dimensão, que eu tenho, sei, endereço, roupa, assim, conheço bem a pessoa. Algumas eu sei de onde veio, para onde vai, coisas assim. Não todas, mas algumas eu conheço bem, né? Poucas. Então, assim, é um trabalho rotineiro. Acho que qualquer pessoa que se dedique com responsabilidade e respeito nessas relações, qualquer pessoa vai conseguir isso, porque é real. Agora, é necessário muita reeducação dos processos imaginativos. Isso aí você tem que sanear. O processo imaginativo, se a pessoa não cuida, vai até doença mental. Então, os processos imaginativos têm que ser reeducados na base. Tem que ter muito pé no chão. Perfeito. A gente tem mais perguntas aqui. Seguindo aí do nosso amigo ainda, Luciano Santos, ele pergunta: a sua hiperlucidez, você se situou, sabia que seu corpo estava dormindo? Sabia o horário e o dia? Tinha lucidez das duas dimensões? Acho que ele está falando do experimento. Tudo isso aí 100%. Tudo 100%. É uma experiência clara. Essa parte não tinha problema. O problema era compreender algumas coisas que eu não estava entendendo como aconteceu. Eu sou muito detalhista em entender como aquilo aconteceu, né? E naquela época, eu trabalhava com um pequeno grupo de amparadores dentro do processo da projeção mesmo, da experiência fora do corpo. Eu conhecia muito bem os amparadores, tinha muita confiança, muito amigos, né? E tinha noção de que muitos experimentos eram enigmáticos de propósito, porque eu sou atencioso para os enigmas, vamos dizer assim, de como que aconteceu. Mas essa parte básica que você perguntou, sabia tudo. Isso aí não tinha problema nenhum. Não foi nenhuma experiência que o cenário fosse duvidoso, não. Não tinha nada embaralhado em torno de mim, estava tudo claro. O que estava difícil de entender foram detalhes da parafisiologia, que eu estava pesquisando já detalhes mais profundos ali naquele caso, né? Mas estava tudo muito claro. Não sei se tem mais alguma questão aí nesse item. Agora, é interessante destacar que a pessoa, para ela chegar nesse nível, ela tem que só treinar a lucidez dela, a atenção. Seria isso, né, professor? Porque a pessoa acha que... Fala. Tem algo que a gente não falou até o momento, mas que qualifica tudo isso num atacado, que é a cosmoética. É o propósito e a razão de ser, de que por que você faz tudo na sua vida. Por que estou me relacionando com tal pessoa? Por que estou dizendo isso? Por que esse projeto? Projetos interassistenciais com cosmoética, essa é algo que eu posso recomendar tranquilamente para alguém. Desenvolva um projeto interassistencial e coloque a cosmoética na ponta de tudo. E preste atenção em tudo, com tudo que você faz. Se dentro desse modo de vida você vai desenvolver o seu parapsiquismo, aí vai deslanchar. Entende? Mas a base é a cosmoética, ou seja, o respeito máximo a tudo no cosmos e a busca da compreensão das consequências de tudo que você faz. Então, a análise da cosmoética é pelas consequências dos nossos atos. Aí você vai analisar a sua cosmoética. Leve isso ao máximo. Eu acho que faltou dizer isso antes até agora, isso aí eu acho que é o principal. A gente ainda tem mais perguntas aqui, professor Ulisses, principalmente de algumas pessoas que podem estar iniciando ainda aí nas experiências projetivas. O Next Seven vem, ele pergunta o seguinte: tem alguma dica para manter a lucidez sem apagar junto com o corpo? Sim. Primeira coisa, dormir muito bem. Aprender a dormir. Colocar a carga de sono em dia. E não ter medo de se cansar. Por exemplo, tem gente que vai ler e tem sono na hora que dorme. Tem que exercitar a leitura para não ter sono. Se você tem confiança que dormiu bem, daí para frente você precisa se exercitar para não ter sono na hora em que você se aplica a alguma coisa. Na hora de estudar, por exemplo,
ir no cinema e não dormir no filme. Mas a pessoa tentar fazer isso com sono atrasado, não vai se dar bem. Tá? Inclusive, uma das melhores técnicas para projeção de autoconsciência contínua é simplesmente dormir tudo que você pode. Dorme até não aguentar mais. Acorda e não levanta da cama. Fica bem relaxado e só relaxa, não faz mais nada. É mais fácil de sair do corpo com autoconsciência contínua. Então, primeira regra é dormir muito bem. Hoje em dia, gente, eu confesso, o meu sono está atrasado porque eu tenho muita responsabilidade intrafísica, eu balanceio isso. Mas se você está em um momento da sua vida que você pode priorizar o seu sono e você quer investir no parapsiquismo, o sono, em primeiro lugar. Inclusive, Ulisses, eu lembro que eu ouvi alguma tertúlia, o professor Valdo falando que ele consegue, ele dormia bem, ele conseguia dominar a capacidade dele de dormir. Então, eu fiquei imaginando como é que seria isso, né? Ele deitava na cama, dava os comandos de relaxamento e dormia, adormecia, né? E a gente tem uma... Então a gente tem uma tendência de ficar pensando, intoxicado, e tem um sono intranquilo, e não relaxa, né? Não consegue Cada dormir. pessoa tem um processo de sono diferente do outro. O importante é você ficar em paz com o seu sono, dentro da sua maneira de dormir. Ok? Você está em paz com isso e muito bem. Não ter atraso no sono. Muito bom. Segue aí, Eduardo. Vamos lá, que a gente tem uma pergunta bem interessante aqui do nosso amigo Luiz Felipe. Ele fala o seguinte: professor, como diferenciar a visualização dessas energias do frontochakra que relatou de uma projeção de mental soma? Repetir, para você tirar as dúvidas. E você ter certeza que você está dentro do seu corpo humano e que, ao mesmo tempo que você vê o frontochakra, você está vendo a cadeira, está vendo a parede, está vendo as coisas. Então, essas autocertificações, elas não atrapalham o processo parapsíquico. Você se certificar de uma percepção não atrapalha. O que atrapalha são as imaginações. Isso atrapalha. Tá? Na hora que você percebe algo, você aprender a perceber sem imaginar, esse é um exercício fundamental. Né? Então, você faz essas certificações com várias percepções paralelas. Agora, isso só vai dar certo na medida em que você percebe e aquilo não deflagra um monte de imaginações na sua cabeça. Observa que tem pessoas com as quais você conversa, que você diz uma palavrinha e a pessoa começa a falar um monte de coisa que ela imagina. Então, tem pessoas muito imaginativas. Isso não é bom no processo parapsíquico em geral. O que é bom é a pessoa muito perceptiva. Se a pessoa está conversando com você e ela está te dizendo muitas coisas que ela percebe, isso é bom. Que é diferente daquela pessoa que te diz muitas coisas que ela imagina, que é diferente. Tá? Então, veja isso com você mesmo. Então, perceba muitas coisas para você se certificar da dimensão que você está. Tá? Eduardo, você quer fazer a sua pergunta? Eu quero, eu ainda tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta vai pedir outro painel. Queria saber um pouco mais, professor Ulisses, no processo aí da escrita, principalmente aí do acesso a neologismos, qual é a interação com a Equipex, que traz essas neoverpões e que pode auxiliar aí nessa escrita conjunta, se foi o caso aí de alguns neologismos ou da escrita do dicionário. O que você pode contar aqui um pouquinho aí, esse spoiler para a gente? Isso aí dá para falar rapidamente, Eduardo. A base é telepática, ok? E é importante não haver intrusão. É importante você ter uma certa confiança. Quem é que está trabalhando com você? Então, é possível a pessoa trabalhar com amparadores desconhecidos, sem problemas, sem problema nenhum. No meu caso, os amparadores eram conhecidos por mim, e eu vou confessar aqui também, já tive muita ajuda do professor Valdo em termos de dizer, seu amparador está aí, ele é assim, 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 tal, não sei o quê. Né? Agora, eu ia atrás, porque depois eu ia ter experiência com outras pessoas, e eu vi o que as pessoas diziam, eu vi o que eu via, quem era a pessoa, e cada vez mais eu ia me aproximando do conhecimento de quem era aquela consciência, de quem realmente ela era, na história da humanidade, inclusive, certo? Então, eu cheguei a um ponto de um grau de certificação assim maior, de certeza maior,
de quem é aquele amparador. Por quê? Uma pessoa me disse, outra me disse, eu vi, não sei o quê, vejo sempre do mesmo jeito, a história, pesquisei. E fora as sincronicidades. Muitas sincronicidades que tudo vai apontando para aquilo, sabe? Eu sei que às vezes as pessoas não dizem. Um que trabalhou muito comigo, e que trabalha até hoje, é um que na última vida ele se chamava Hans Driesch. Ele foi um dos presidentes da SPR, ok? Então a aparência dele, o método. Então, por exemplo, eu fui levar esse dicionário lá para uma universidade da Holanda, isso é real. O professor da Holanda chegou para mim e falou assim: nossa, a sua maneira de pensar é muito parecida com a de um biólogo que veio tal, que o nome dele era Hans Driesch. Você já ouviu falar nele? Por quê? A maneira como ele trabalhava era muito semelhante à maneira como eu trabalho. Fora isso, ele já foi descrito para mim por várias pessoas, eu já ouvi de várias maneiras. Ele já veio ao Brasil e ele pesquisou. Ele foi um pesquisador do Mirabelli aqui no Brasil. Viajou com o Mirabelli aqui no Brasil. Então, é uma consciência que eu desenvolvi intimidade, vamos dizer assim. Entende? Então, estou dando aqui um exemplo. Já dei nome, endereço, dá até para pesquisar. Tem alguns outros. Mas, em geral, a equipe é pequena. É uma equipe pequena. Veja, eu, para chegar a dizer isso hoje aqui, não estou falando de uma impressão minha, não. Foi muita informação que eu tive para eu criar mais ou menos isso. E essas consciências hoje, elas me dão confiança até para, na hora em que eu estiver em um laboratório para trabalhar com essa metodologia, elas estarão lá. E elas serão vistas por outras pessoas. Porque é interesse da equipe de trabalho que seja assim. Quem conheceu o professor Valdo era mais ou menos assim. Os amparadores eram conhecidos, estava lá para quem quisesse ver e trabalhar junto, conversar, interagir, depende de cada um. Agora, a minha proposição é de desenvolver essa metodologia em laboratório, em conjunto com essas consciências extrafísicas, em trabalho conjunto com as pessoas, todo mundo vendo e trabalhando. É isso. Então, é nesse nível de seriedade, vamos dizer. Muito bacana, muito bom mesmo, Ulisses. Nós temos uma colega aqui, a Alexandra, minha quase xará, que criou a hashtag, né? Faz outro painel. Ulisses, a gente já quer deixar, então, o convite para você retornar aqui, para a gente poder aprofundar e falar de outras temáticas, que 1 hora só é muito pouco tempo, e os nossos painelistas gostaram muito. Então, a gente quer agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a doação aqui das suas experiências, do seu laboratório, e queremos realmente convidá-lo para retornar aqui. Olha, obrigado. Apesar do que você falou, Alessandro, eu acho que nós conseguimos falar de vários assuntos importantes aqui em pouco tempo, né? É que o tempo acaba e é assim mesmo, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é todo mundo aí se higienizar o máximo possível para entrar nesse universo do novo. Então, da afinidade com o que é novo. Higiene é importante, porque quando você toma banho, você tira aquilo que é sujo, que é velho. Então, essa higiene é consciencial, né? Energias, pensamentos. E aí você vai ter espaço para o novo, né? Então, assim, um cientista que vive bem, com menos doença física e mental, consciencial, eu imagino isso. Tá? Aqui eu estou falando da minha imaginação mesmo, que são pessoas que tendem a uma saúde melhor. A menos que tenha um problema genético, né? Mas a consciência fica muito feliz e em paz, na medida em que ela é mais higiênica consigo mesma e ela vive uma vida assistencial mais inovadora para si e para os outros. Acho que isso é uma mensagem que tem um caráter assistencial. Muito bom, Ulisses, muito bom mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Muito bom. Maravilha. Eduardo Ezag, mais uma jornada, boa noite, obrigada aí por sua participação também. Quero agradecer ao professor Ulisses, mais uma vez, pela presença aqui no painel evolutivo e comento aí que o convite fica aí para outro painel com outras temáticas. Agradeço também a presença dos nossos painelistas que estão aqui e lembrar aos painelistas que vocês podem compartilhar o painel evolutivo para todos os seus amigos e amigas, esse interessante painel de hoje. Lembrando também que a gente tem uma playlist no canal do IPC do painel evolutivo, onde você encontra todos os painéis evolutivos, todos os programas. Então, também pode ser compartilhada a playlist
do painel evolutivo. Então, quero deixar meu boa noite e até a próxima. Se a sua pergunta não foi respondida, coloque aqui na descrição do YouTube que nós vamos responder. E esta edição do Painel Evolutivo termina aqui. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado por sua companhia e tenha uma excelente semana. Até a próxima terça-feira, sempre às 21 horas. Até mais!